Muito bem, pessoal, vou explicar aqui mais uma vez, né, com outras palavras, os gêneros e as formas literárias. Vou tentar ser o mais breve possível. Esse pequeno texto que vocês estão vendo aí é um texto literário, certo? É uma crônica, mas nem todo texto literário se apresenta dessa forma aí. Esse texto, ele é construído em parágrafos. Existem textos literários que não são feitos com parágrafos, mas com versos. Então, as formas literárias são duas. Elas podem ser em forma de parágrafos ou elas podem ser em forma de verso, né? Então, visualmente, você vai ter essa diferença. Um é parágrafo, o outro é verso. Mas a diferença é mais do que isso. Então, você tem o quê? O verso, pessoal, é um conjunto de sílabas ou sons que tem uma extensão e forma uma unidade rítmica e melódicas. O verso, pessoal, ele é todo construído com o intento, sabe, de proporcionar ritmo, som e melodia. Com os parágrafos, vocês não vão ter isso. Vocês vão ter, ao longo do texto todo, os múltiplos sentidos que o autor quer proporcionar. Já na poesia, esses múltiplos sentidos e essa exploração da sonoridade você vai ter em cada verso, ok? Vamos conhecer agora os gêneros literários. Os gêneros literários, pela primeira vez, foram propostos por Aristóteles. Olha aí, ó, 384 anos antes de Cristo. Então, faz muito tempo. Mas a nossa divisão atual, ela foi proposta muito depois, no século XIII ao século XVII, durante o Renascimento. Esses gêneros que hoje a gente estuda e estão valendo para a literatura é o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Recentemente, tá? Outro gênero foi proposto, o gênero narrativo, que vocês vão ver lá na frente. Vamos contar sucintamente cada um desses gêneros. O gênero lírico, a poesia lírica, propõe o quê? Expressar sentimentos, pensamentos, vivências, tá? Vivências, pensamentos e sentimentos de quem? Do eu que você escuta, que fala nos versos, tá? O dono da voz que a gente ouve nas poesias líricas, ele pode ser chamado de eu lírico, sujeito lírico, voz lírica ou voz poética. Vocês têm aí o Vinícius de Moraes. Isso aí é uma poesia. Vocês estão vendo aí um montão de versos, né? 14 versos. Veja como a voz lírica expressa o que sente, ó. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, você vê que há uma preocupação com a rima. Repare que as últimas palavras estão rimando. Quando ele diz e antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, a gente consegue perceber o ritmo, tá? Então, o poeta, ele se preocupa, antes de tudo, com o som de cada verso, tá? Então, você vê aí que ele se expressa, né? Ele diz o que pensa, ele diz o que sente, tá? Isso aí é voz lírica, é poesia lírica. O eu lírico, pessoal, a voz que você ouve é chamada de eu lírico, certo? Não é uma entidade, no entanto, fictícia. E não pode ser confundida com o poeta. O poeta é uma entidade real. A voz lírica que você escuta na poesia é uma entidade fictícia. Nem sempre pode corresponder, certo? A palavra lírico, ela vem da Grécia Antiga. Justamente porque naquela época a poesia era cantada e acompanhada por um instrumento musical, a lira. No passado, pessoal, poesia e música eram uma coisa só. Uma andava junto da outra. Quando houve essa separação, a poesia continuou adotando, né, características da música, como vocês já sabem, o ritmo, a rima, certo? Então, lírico vem do termo lira, do tempo em que poesia e música andavam juntos e que a poesia ela era acompanhada por um instrumento musical que é chamado lira, tá? E aí você tem, por fim, o gênero épico. O gênero épico tem origem nas epopeias. O que eram as epopeias? O que elas são? Longos textos escritos em versos. Estão vendo? Em versos que narram a história de um povo, de uma nação.
qual é o tema desse tipo de poema? É narrar os feitos heróicos de uma nação, de um povo, vividos na figura de um herói. Toda a epopeia tem um herói, certo? Muito bem, esse herói luta, é guerreiro, né? E, claro, ele vence a batalha. E ele é, juntamente com a sua nação, homenageado nesse poema. Toda a narração é feita em terceira pessoa, certo? Alguém narra, ok? Não se esqueça que é em verso. E aí vocês têm as epopeias mais famosas do mundo. Entre as que podemos destacar, as primeiras, ó. Ilíada e Odisseia, do Homero, Grécia. Eneida, de Virgílio, Roma. Paraíso Perdido, Milton, Inglaterra. Os Lusíadas, de Camões, em Portugal. Veja aí, ó, pra vocês terem uma ideia. São 1.102 estrofes, 8.816 versos. Incrível, né? E aí, mais abaixo, vocês têm no Brasil, Caramuru, Uruguai e Vila Rica.